Fala, peregrinos! E aí, tudo bem? Prazer, meu nome é Jefferson. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de Gênesis e Apocalipse. Hoje, ainda no capítulo 19 do livro de Gênesis, a gente vai dar continuidade ao versículo 23, que a gente pontuou semana passada, até o versículo 22. Então nós vamos dar continuidade do versículo 23. Mas antes, queria pedir a você, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se tem agregado na sua vida, se tem feito você aprender mais de Deus, se tem feito você virar chaves e tem feito você cada vez mais se aproximar do Senhor. Então envia para 3 amigos para que essa palavra chegue mais longe, também no canal junto com eles, para que assim possa crescer e essa palavra possa atingir vários e vários peregrinos e assim eles possam ser transformados. Então, vamos aqui dar continuidade. No livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 23. Nós vamos falar sobre a destruição agora, literal, de Sodoma e Gomorra. Queria pedir a você, antes de a gente continuar, se você pode, feche os seus olhos. Se você não pode estar trabalhando, entre em espírito de oração. Vamos pedir a Deus que abençoe a palavra para a gente dar prosseguimento aqui. E que Deus venha abençoar. Soberano e eterno Deus, diante da Tua santa e poderosa presença, aqui nos colocamos, Pai, para primeiramente dizer que nós te amamos, que Tu és o nosso soberano e eterno Pai. Fala conosco, ó Deus, com cada um de nós que somos peregrinos, dá sabedoria e discernimento, ó Pai, para entender a Tua palavra. Nos ensina, Pai, a discernir, a praticar todos os dias. Amém. Então diz assim, peregrino. Versículo 23. Saiu o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então, se lembra da semana passada? Ló, ele postergou o máximo que podia para não sair de Sodoma, porque estava tentando se apegar aos seus familiares. E os anjos disseram o seguinte a Ló: Ló, basta, não adianta tentar trazer mais nenhum familiar, porque eles não vão te salvar. Você ficando aqui, você vai ser morto. E ponto. Ou você sai da cidade e continua caminhando e seguindo a sua vida e deixa seus familiares. Por quê, Jefferson? Porque a salvação é individual. Você não tem como salvar seu parente, você não tem como salvar seu próprio filho. Se você não se salvar, ninguém vai te salvar. Mas como assim, Jefferson? Você está falando que eu devo ser individualista? Claro que não. Mas nós temos que entender que nós temos uma caminhada espiritual e que se for para alguém nos impedir de chegar à nossa salvação, que nós não vamos parar por causa disso, porque Ló estava aqui prestes a perder não somente os seus familiares, mas como a sua família, por causa dos seus familiares, por querer levar eles com ele. E aqueles familiares não queriam sair de Sodoma, do pecado, do erro. Muitas vezes acontece isso com a gente. Nós queremos mudar, nós queremos crescer, nós queremos nos transformar e aprender mais de Deus, e acaba que muitos dos nossos familiares não querem isso. E às vezes você fica se matando para poder tentar trazer alguma mudança que você quer, mas eles não querem. E aí onde está o problema. Eles não querem. Então não tem como eles receberem a mudança. Só você tem como receber essa mudança porque você quer. Porque assim nós sabemos que nós temos o livre-arbítrio, a capacidade de escolher o que nós fazemos ou deixamos de fazer. Então, entendendo isso, foi isso que está acontecendo aqui. Por isso que no versículo 23 fala: saía o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então, ele andou a madrugada inteira, Ló, para chegar naquela cidadezinha. Se lembra também, peregrino, que na semana passada, Ló, ele foi ordenado ir para as montanhas. Mas como Ló estava sem nenhuma fé que ia sobreviver na montanha, ele pediu um ponto que fosse antes da montanha, uma cidade próxima. E os anjos, como eles tinham que fazer a determinação e a justiça e o juízo sobre Sodoma, eles disseram: Ló, é o seguinte, vá para essa cidade, porque a gente tem que cumprir o nosso propósito aqui. Você pode ir para essa cidade. Por quê? Porque Ló pensou assim: eu vou para a montanha e eu vou morrer lá. Só que ele se esqueceu de que quem estava mandando ele ir para a montanha não era qualquer pessoa. Eram os próprios anjos do Senhor. Eram enviados do Senhor, eram emissários, né? Anjos.
E quando o Senhor manda você para um lugar, peregrino, e se Ele ordena você ir, vá, não tente fazer como Ló, arranjar um meio termo, porque nós vamos ver hoje a consequência de Ló ter procurado o meio termo, em vez de ter obedecido direto. Ele olhou para as circunstâncias. Se lembre de usar a fé e não olhar para as circunstâncias, porque enquanto você olhar para as circunstâncias, você vai encher a sua alma e o seu coração de medo, angústia e ansiedade e dúvida. Quando o seu coração está cheio disso, é impossível você ver o agir de Deus na sua vida. É impossível você ver a mão do Senhor agir, porque quando há dúvida, ela impede o agir do Senhor. Jefferson, é porque Deus não pode fazer? Claro que não, Ele pode, mas para que Ele possa agir, você tem que dar permissão, e a fé é necessário para isso. É crer naquilo que você não está enxergando, é crer no invisível, né? Para que Ele possa tornar a acontecer. Certeza de coisas que você não vê. Então, continuando aqui. Ele chegou em Zoar, naquela cidadezinha, qual o meio termo, né, que ele pediu. Não, deixa eu ficar ali naquela cidade. Os anjos foram e disse, vai, Ló, vai, porque nós temos que cumprir a nossa missão que foi nos dada, e nós já postergamos, demoramos demais para fazer o que deveríamos ter feito aqui. E Ló chegou em Zoar, a cidade a qual ele pediu, mas ele não foi ordenado para ir para aquela cidade. Ele foi ordenado para ir para as montanhas. Ele quem, Jefferson? Ele, sua esposa e suas 2 filhas. Ele foi ordenado para ir para as montanhas. Mas por causa da petição dele e porque os anjos tinham uma missão, deram essa breve oportunidade de ficar em Zoar. Versículo 24. Então fez o Senhor chover enxofre. Jefferson, enxofre é o quê? Enxofre, pessoal, é um tipo químico que altamente inflamável. É um material químico que ele tem rápida aderência a entrar em contato, e quando qualquer tipo de reação que seja com calor, ele pode chegar a ser inflamado. E se tiver dentro de alguma coisa ou próximo de onde tem muita quantidade, ele pode explodir. Então aqui a gente já vê que Deus começou a trabalhar. E esse trabalhar de Deus, ele começou a derramar enxofre. Por isso que diz aqui, e fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Então imagine só, grandes 2 metrópoles estavam agora caindo sobre ela fogo do céu. Hoje em dia, se você fosse ver isso, você iria dizer, está caindo meteoros, está caindo pedras fumegantes. Então aqui nós vemos fogos também caindo sobre a cidade de Sodoma. E com certeza não era pouco para que uma grande metrópole como era Sodoma e Gomorra, que eram grandes 2 cidades que povoava ali aquela parte do Oriente naquele tempo, começar a ser destruída por inteiro. Então nós já temos aqui, vemos como é difícil, peregrino, como é difícil vocês quererem caminhar longe da presença de Deus. Porque todo caminho longe de Deus é um caminho de tormenta. Por que, Jefferson? Porque o único caminho que te leva à paz, que te leva aos campos verdejantes, é através de Jesus. Os outros caminhos, infelizmente, eles são falhos. Os outros caminhos, eles podem aparentemente ser belo aos teus olhos, te trazer deslumbres, como um filme, como um trailer, mas todo final longe de Deus é triste. Todo final, Jefferson, todo final, peregrino. Muitas vezes você tem rios de dinheiro e quando chega no final da vida, você vê um bilionário, um trilionário dizendo: terminei a minha vida em solidão, ou terminei a minha vida sem propósito. E olha que ele tinha dinheiro. Jefferson, e por que você apontou o primeiro dinheiro? Porque muitos peregrinos, eles ficam correndo muito atrás de dinheiro. Jefferson, é errado correr atrás de dinheiro? Não. Desde que você saiba que o dinheiro, ele é um meio. Ele é um meio para quê? Um meio para você trazer a oportunidade de vida melhor para os seus filhos. É um meio para você
trazer uma estrutura melhor para a sua família, é um meio para poder você transformar e ajudar outras pessoas. Ele é um meio e não um fim. Quando assim você entende que o dinheiro é um meio, assim ele vai vir sobre a sua vida como bênção. Mas se você tratar ele de outra forma, como se fosse o seu patrão, como se fosse aquilo que o domina, infelizmente você vai ser destruído por causa dele. Porque ele é uma ferramenta. Se você não souber utilizá-lo, ele vai te destruir. Prosseguindo aqui no versículo 25. E subverteu aquela cidade e toda a campina e todos os moradores da cidade, o que nascia na terra. Então subverteu, foi exterminado, foram mortos. E você se lembra aqui sobre, que ele diz aqui no versículo, ainda no versículo 25, sobre as campinas. Você se lembra que Ló, quando houve a divisão entre Ló e Abraão, Ló disse assim, Ló teve a briga com Abraão, né? E Abraão disse assim, Ló, escolhe para onde tu vai, que para onde você for, eu vou oposto ao seu caminho. Ló olhou para Sodoma e viu aquelas campinas lindas, e ele, tomado pela visão dos olhos e o deslumbre do que os olhos dele mostrava, escolheu aquela cidade. E aqui mesmo ainda pontua novamente falando sobre as campinas. Aquelas belas campinas que Ló viu, era agora a campina que estava sendo destruída. Por causa de quê, Jefferson? Você se lembra, Pereira? Por causa do pecado, por causa do erro, por causa da concupiscência carnal, por causa que toda a cidade, as pessoas, tanto as mais velhas como as mais novas, estavam corrompidas na prática de erros. Virou algo comum a prática de erros nessas cidades. Versículo 26. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Jefferson, por que isso aconteceu? Você se lembra, peregrino, na semana passada, quando os anjos falaram para Ló e disseram o seguinte, Ló, quando você estiver saindo e estiver indo para o local de refúgio ao qual nós demos a oportunidade de você se refugiar, não olhe para trás. O que é que eles queriam dizer? Não tenha apego ao seu passado. Não tenha o seu passado como um ponto a qual você deve estar sempre lá, focado. Por isso que a esposa dele se tornou estátua de sal. Ela olhou para trás. Ela norteou novamente o desejo de voltar. E desobedeceu assim aquela ordem. A ordem de não olhar para trás. Por que, Jefferson? Porque ela tinha sido avisada. Não olhe para trás. Não pense em olhar para trás. Segue adiante o seu caminho. Porque a gente só olha para trás, peregrino. A gente só busca olhar para trás para enxergar o que tem atrás da gente. Para enxergar realmente o que está acontecendo. Quando a gente já sabe o que tem lá atrás, porque Ló sabia o que tinha lá atrás. Ele estava saindo de uma cidade pecaminosa. Ele estava saindo de uma cidade que acabava de ameaçar destruir a vida dele, a família dele, as filhas dele, para poder tentar matar 2 anjos que estavam em forma de homens. Eles sabiam o que tinha naquela cidade. Não necessitava ele olhar para trás. Não necessitava, eles já moravam ali muito tempo. Não necessitava eles olharem para trás. Mas porque a esposa dele olhou? Porque ela desejou novamente ver aquilo a qual ela um dia estava. E acabou que ela pagou um alto preço. Pagou com sua própria vida a desobediência de querer ver o seu passado, querer voltar a deslumbrar o que viveu ali. Porque se você está saindo de um lugar que era totalmente destrutivo para a sua vida, que ia totalmente contra os ensinamentos de Deus, não tem que você olhar para trás, peregrino. Jefferson, hoje eu estou vivendo assim. Deus, ele me pediu para me mudar de lugar, me pediu para me mudar de ambiente, me pediu para mudar de pessoas ao meu redor, de amigos. Então, muda. Muda e não tenha medo. Porque se o Senhor disse que Ele está contigo, vai adiante. Mas Jefferson, eu vou ficar sozinho. Você vai estar, você e Deus. Não há ninguém melhor do que Ele para estar contigo. Jefferson,
mas eu estou com medo. O medo ele tem que ser trocado por fé, peregrino. Fé e coragem. Peça a Deus para arrancar isso do seu coração, para poder você seguir através da fé. Da fé, certeza e convicção de fatos que não se veem. E como é que eu aumento a minha fé, Jefferson? Aqui, ó, peregrino. Lendo a palavra. Quando você se alimenta disso aqui. Jefferson, mas eu não estou me alimentando agora te escutando? Está. Mas você tem que ter uma prática que você todos os dias se alimenta de forma normal, de forma contínua. Igual como você se alimenta todos os dias. Você não toma um café da manhã ou um almoço e uma janta? Quando você faz isso, você alimenta o seu corpo. Assim também é sua alma. Sua alma necessita de alimento diário. Quando você se alimenta da palavra de Deus todos os dias, através da leitura, isso você tem que ler a palavra. Jefferson, mas se eu somente escutar, isso me ajuda? Ajuda, mas não tira a importância de você ler. Porque chega um momento, peregrino, na nossa caminhada espiritual, que você não deve mais depender de Jefferson ou depender de outra pessoa que esteja falando contigo. Claro que você pode escutar, não há problema nenhum nisso. Eu escuto também outras pessoas. Mas você tem que saber caminhar com seus próprios pés. É igual uma criança. Uma criança, quando você tem um filho, no início, alguns meses, ele passa lá se rastejando. Rastejando, depois ele começa a engatear. Depois que ele continua a engatear, depois de alguns meses, ele começa a andar. E aí eu te pergunto, depois que ele começa a andar, ele volta e retrocede a rastejar e tornar a voltar de onde ele veio? Você vai dizer, não, Gerson, ele continua andando, porque é assim que ele vai viver para o resto da vida. Assim também é a sua vida. Você deve, depois que você aprender a andar com seus próprios pés, depois você aprender a se alimentar da palavra, você não deve mais depender de outras palavras, de outras pessoas. Claro que você pode escutar, como eu disse aqui, deixo claro, você pode escutar, mas você tem que ter você mesmo um momento diário de leitura com Deus, da palavra de Deus. Mas como se você está iniciando, você precisa de ajuda, deve sim escutar, se você está iniciando a sua caminhada. Jefferson, eu não sei como aprender, eu ainda não entendo, eu fico com sono. Então você continue caminhando junto com a gente. Vai chegar o momento que você vai caminhar com seus próprios pés. E aí depois você vai começar somente agora a pegar detalhes da palavra. E nós vamos continuar aqui. Versículo 26. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Como é perigoso, peregrino, você viver olhando e ansiando pelo seu passado. Isso é muito perigoso. Não somente para a sua vida, agora, no presente, como também para a sua saúde. Muitas pessoas que vivem vagando em seu passado, olhando sempre para o passado. Ai, como antigamente era bom. Ah, como antes eu era mais feliz. Ah, como antes eu tinha outras pessoas ao meu redor. Ah, eu queria aquele tempo. Ela começa a viver em depressão. Ela começa a viver uma depressão. Ela fica vagando no passado, sabendo ela que o passado jamais vai voltar e vai ficar somente nas lembranças. E hoje, Gerson, hoje é o melhor dia para você mudar. Hoje é o melhor dia para você transformar. Mas Jefferson, estou tendo problemas. E quem disse a você, peregrino, que Jefferson não tem problemas? Quem disse a você que as outras pessoas que estão caminhando, como nós, peregrinos da fé, não tem problema? Todos nós temos problemas. Cada um de nós tem uma guerra todos os dias a ser travada. Mas mesmo assim, a gente nos mantemos firmes. Firmes e constantes em quem? Em Deus. E quem nos faz tornar-se firmes? O nosso Senhor Jesus, através da palavra dele, através do alimento diário, a qual citei anteriormente, de ler sempre a palavra. Você, um momento, separe um momento, 30 minutos. Jefferson, 30 minutos eu ainda não tenho, então separe pelo menos 10, 20, depois você vai aumentando para você falar com Deus, para você escutar a voz de Deus,
para você aprender mais dele. Mas Jefferson, eu separei e não estou entendendo nada. Continue, tenha calma, continue buscando, que vai chegar um momento, e peça a Deus, dá-me sabedoria para entender, que Ele vai liberar sobre si a graça e a sabedoria para você entender a palavra dele. Não desista, não retroceda tão fácil, continue seguindo. Versículo 27, tendo-se levantado Abraão, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu que a terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Então olha aí, Abraão, que tinha recebido a visita do próprio Deus com os anjos, voltou para o mesmo lugar onde ele suplicara a Deus, que disse: Senhor, se tiver um justo, pelo menos 50 justos naquela cidade, o Senhor não destruirá ela? Deus disse: se tiver 50 justos, eu não destruirei. Aí ele disse: mas Senhor, se tiver pelo menos 30, assim você não destruirá? Ele disse: se tiver pelo menos 30, Abraão, eu não destruirei a cidade por amor dos 30. E assim ele prosseguiu, até chegar em 10. Depois ele chegou em 5. Ele disse: se tiver pelo menos 5, eu não destruirei a cidade. E a gente viu que a cidade foi destruída. Então significa que nem 5 justos tinha naquela cidade. Abraão, ele viu agora a cidade sendo destruída e devastada, porque não havia ali nem sequer 5 justos, a qual pudesse poupar a cidade da destruição iminente. Todos estavam corrompidos. Ló recebeu a oportunidade de sair por aquilo que ele fez e ter permanecido firme e não ter aberto mão dos princípios de guardar os anjos a qual entrou em sua casa. Ele recebeu ali a oportunidade da libertação da destruição e sair com sua família por causa daquela atitude. Você lembra, peregrino? Então nós vamos seguindo aqui. Abraão agora estava deslumbrando de longe a destruição e a fumaça de Sodoma e Gomorra. Prosseguindo, versículo 29. Ao tempo que destruía a cidade da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio da ruína, quando subverteu a cidade em que Ló habitara. Então o Senhor se lembrou também de quem? De Abraão. Abraão, quando ele começou a interrogar ao Senhor, quando Deus disse assim que ia derramar juízo sobre Sodoma e Gomorra, Abraão estava falando por causa do seu sobrinho Ló. Abraão estava intercedendo pelo seu sobrinho. Aqui nós vemos a importância, peregrino, de nós intercedermos por aqueles a quem são nossos familiares. Às vezes, o seu familiar ele ainda não pereceu, não é porque ele tem caminhado ou errado, ou porque Deus tem tido misericórdia dele, mas pode ser por causa que você tem clamado a favor dele. E por causa do clamor de um justo, Deus ele torna a tirar aquele a que está pronto a ser destruído, para dar mais uma oportunidade de mudança. Mas se lembre que essa mudança tem que ocorrer. Caso não ocorra, acontece como os familiares de Ló, foram todos exterminados junto com a cidade. Nós vamos seguindo aqui, versículo 30, diz assim: subiu Ló de Zoar, aquela cidade em que ele suplicou para ficar refugiado. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna, como ele, as suas 2 filhas. Então aqui Ló acabou de perder a sua esposa. Novamente lembrando a vocês, peregrino, ele perdeu a sua esposa porque ela olhou para trás, ela desobedeceu, ela se apegou ao passado, porque não necessitava olhar para trás. Ela sabia o que tinha lá atrás. Só que quando ela tornou a olhar para trás, ela mostrou que o coração dela estava apegado às coisas anteriores, aquele pecado, aqueles erros que estavam sendo cometidos. E por isso ela pagou com a vida. E aqui a gente vê no início do versículo Ló saindo de Zoar. Se lembra que Ló suplicou aos anjos para ficar naquela cidade? Só que ele viu que não tinha como viver naquela cidade. E agora você vê como para onde Deus te manda,
Ele te dará suprimentos. Vou repetir aqui para você ver. Versículo 30. Subiu Ló de Zoar. Então ele estava ali saindo de Zoar, né? E habitou no monte. Ele foi agora para onde, peregrino? Isso, para o monte. Ele agora obedeceu o que lhe foi ordenado lá no início, quando ele estava indo de Sodoma, quando estava ainda de noite para ele sair de madrugada a peregrinar para próximo à cidade que ele suplicou. Ele viu que não tinha como habitar naquela cidade que ele suplicou. Aí eu te pergunto, Deus já sabia disso? É claro, peregrino. Deus já sabia disso e por isso que ele disse, vai direto para o monte. E para onde é que Ló acabou de ir? Para o monte. Acontece muitas vezes isso com a nossa vida, peregrino. Deus ele aponta o caminho, Deus ele te mostra a visão e diz, vai para lá. Aí você olha com seus olhos físicos e diz, mas eu não tenho como sobreviver naquele lugar. E começa você a deixar que as emoções, que o medo, que a dúvida e que o seu psicológico o domine e tire de você a fé. Porque foi isso que aconteceu. Ló deixou que o psicológico dele o dominasse. Ele deixou que as emoções dele o dominassem. Ele olhou para a montanha e disse, Senhor, não vou sobreviver lá. E ele acabou de ver que ali havia 2 anjos. Muitas vezes a gente está vendo o manifestar de Deus na nossa vida, dia após dia. Peregrino, se você olhar para trás, você vai ver a manifestação de Deus em vários momentos na sua vida. Você ainda continua duvidando do agir de Deus. Você continua desobedecendo aquilo ao qual ele ordenou e fica postergando a sua bênção. Porque aqui foi Ló, ele foi postergar a bênção dele. Ele tinha uma bênção reservada para ele lá na montanha, mas por ele querer fazer do jeito dele, da forma dele, ele acabou tendo que pagar de outra forma. Ele teve que pagar de outra forma. Então por isso que diz aqui no versículo, subiu Ló de Zoar e habitou no monte. Primeiro ele teve que ir lá na cidade, ver, sofrer, ver que não tinha como sobreviver, para depois sair. Então venhamos aprender aqui, peregrino, com esse ensinamento que Ló passou. Quando Deus te mostrar um caminho, se ele mostrar o deserto, vai para o deserto, porque ele vai te dar água para beber. Jefferson, mas o deserto é lugar de sequidão. Deus vai mostrar o oásis no deserto. Jefferson, ele está me mandando para a montanha, como ele mandou o Ló. Vai para a montanha que ele vai te dar o suprimento. Só obedece. Obedecer é mais importante do que sacrificar, peregrino. Muitos peregrinos querem sacrificar. Não, eu estou sacrificando a minha vida ao Senhor. Eu estou sacrificando os meus bens ao Senhor. Isso não move o coração de Deus. Se você não obedece a Deus, não importa o que você está fazendo, peregrino. Se você não obedece o que Ele está te falando, se você não obedece a palavra, não importa se você está sacrificando sua casa, se você está sacrificando os seus bens, se você está sacrificando o seu corpo. Não é isso que Deus está te pedindo. Obedece aquilo que Ele te pediu. Jefferson, mas Deus vai me pedir algo que eu não posso? Pelo contrário. Deus só pede aquilo conforme a sua capacidade. Se Ele te pediu para ir para a montanha, Ele sabe que você tem a capacidade para chegar lá. Mas Jefferson, vai ser difícil? Ah, peregrino, aí também você quer o quê? Você quer passar por tudo sem sofrer, sem passar por dor? E Deus disse, eis que vocês estarão no mundo todos os dias. Vocês irão para a morte, né? Vocês serão entregues à morte todos os dias. Não tem como. O próprio Senhor Jesus passou por toda a aflição, como nós não passaremos, peregrino. Você tem que saber que mesmo em meio à aflição, Ele vai te dar condições de suportar, de ir adiante. Mas já se eu estou ficando sem forças, eu estou cansado, eu estou sobrecarregado, e para onde eu corro? Corre para os pés dele. Infelizmente, muitos peregrinos, quando está sobrecarregado, quando está faminto, ele corre para onde? Ele corre para o braço do amigo. Ele corre para o braço do parente. Ele corre para o braço do fulano, do cicrano, em vez de correr para o braço do seu Criador. Em vez de correr para o braço daquele a quem realmente pode dar alguma coisa. Porque infelizmente, peregrino, o seu amigo não pode te dar nada. Jefferson, ele pode me dar comida, ele pode me dar dinheiro. Por quanto tempo? Isso vai ser somente uma mediação, peregrino. O que é que adianta você ter uma mediação? Exemplo, você está com a ferida, você coloca um band-aid. A ferida vai sarar com o band-aid? Claro que não. Ali você está somente colocando uma mediação. Você precisa tomar remédios para a ferida sarar. Então vai procurar aquele que tem um remédio para a sua ferida.
para de procurar meio termo, para de procurar outras coisas. Foca na solução. Enquanto você ficar focando em desculpas, em justificativa, você nunca vai conseguir alcançar a sua bênção. Por isso que foi isso que aconteceu com Ló. Ló subiu de Zoar, habitou no monte. Agora ele obedeceu, saiu de Zoar e habitou no monte. Ele e suas 2 filhas. Jefferson, cadê a esposa dele? Infelizmente faleceu. Porque receavam permanecer em Zoar. Por que ele receava permanecer em Zoar? Porque não tinha como sobreviver naquela cidade. Não tinha mais as grandes metrópoles para mandar comida para lá. Não tinha mais pessoas para poder ser intermediário para aquela cidade sobreviver. Porque as grandes metrópoles foram destruídas naquela época. Então não tinha como ele habitar ali. Então seguindo aqui, versículo 31. Então a primogênita disse à mais nova: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo os costumes de toda a terra. O que é que esse versículo 31 está dizendo? Aqui você começa a ver, peregrinos, as filhas de Ló tramando algo. As filhas de Ló, a mais velha com a mais moça, estavam tramando algo. Elas perceberam que não havia mais homens naquela região. Por quê? Porque todos foram destruídos. E foram destruídos por quê? Por causa do pecado. Então por isso que você se lembre disso, peregrino. A consequência do pecado é a morte. Por mais que você esteja pecando hoje e achando bom, a consequência do pecado é a morte. Se você não se arrepender, infelizmente, o ponto final é a morte. Não a morte física somente, a morte espiritual. Você lançar a sua vida dentro de um ponto, de um lago de enxofre e fogo para a vida eterna. Então aqui nós vemos aqui a mais velha tramando algo. E ela diz, vou repetir novamente para você entender. Então a primogênita, o que é a primogênita? A primeira, disse a mais moça, a caçula, a irmã caçula: nosso pai está velho, ele já estava adiantado em dias, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo os costumes da terra. O que é o costume da terra? Para ter relações. Então ele continua aqui dizendo, versículo 32, vem, façamos beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência do nosso pai. Então o que elas tramaram aqui, infelizmente, foi algo errado. Mas elas tramaram para tentar manter a descendência. Jefferson não tinha outra possibilidade? Tinha. Ele poderia ter descido e ido ver Abraão. Ele tinha ainda descendentes. Ele tinha descendentes, por mais que ele não estivesse perto de Abraão, ele tinha descendentes. Abraão estava contrário a onde ele estava habitando. Ele sabia que Abraão foi para o outro lado. Se ele foi para as campinas de Sodoma, Abraão foi para o outro lado. Mas as filhas dele viram como possibilidade a forma mais fácil. Em vez de elas disserem, não, eu tenho parentes, eu tenho outras pessoas, eu posso estar com outras pessoas, mas elas tramaram da forma mais fácil. Infelizmente, da forma errada. E olha o que elas fizeram. Elas fizeram isso aqui. Versículo 32. Vem, façamos-los beber vinho. Então elas embebedaram o pai delas. Deitemos com ele. Então elas se deitaram com ele, com seu próprio pai. Quem? A mais velha. Para conservar a descendência do nosso pai. Versículo 33. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai. E entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele notasse. Então aqui não foi porque Ló quis, peregrino. Ló ele não queria deitar com suas filhas. Aqui foi uma trama que elas fizeram. Ele, já de idade, elas embebedaram ele. Ele foi tido aqui tido como inocente. Ele foi tido como inocente. Então por isso que viu aqui, ó. Por isso que a Bíblia diz, entrando a primogênita, deitou-se com ele, sem que ele tornasse ou tomasse a perceber. Nem quando ela se deitou e nem quando se levantou. Então, ele, por estar embriagado, ele não notou que ele fez alguma coisa com a filha dele, porque ele não estava em si.
Por isso o perigo também, peregrino, das bebidas. O que é que a bebida ela faz? Quando você está com álcool no seu sangue, a sua consciência, a sua mente, ela começa a ser turvada. Você já perde a noção das coisas. Você fica com a sua noção do presente turvada. Você começa a viajar entre o seu passado, o seu presente. Você fica falando com pessoas que não existem, porque ali você começou a turvar. Você perde a sua consciência total. Você perde e fica perdido quando você bebe. Aí você pode dizer, Gerson, mas isso não acontece comigo. Não acontece até qual ponto? Pode ser que você bebeu pouco, mas tem pessoas que bebem muito, a ponto de ficarem sequer nem conseguir levantar. Outras ficam caindo pelos lados, outras ficam até desmaiadas por causa da bebida. Então o problema é esse, é você deixar de ficar no presente, perder a noção do agora. Isso aconteceu aqui com Ló. Ele perdeu a noção, não por culpa dele, mas por causa das filhas que tramaram fazer aquilo. Ele foi aqui inocentemente levado a um ambiente a qual ele acabou com a filha dele cometendo erro. Mas ele aqui não foi porque ele quis. Jefferson, e esse erro aqui vai ter consequências? Infelizmente sim, peregrino. E olhe que isso não acontece somente lá naquela história de Ló. Isso acontece todos os dias na nossa vida. Muitas vezes a gente olha para alguns problemas, algumas coisas e diz assim, eu vou arranjar um jeitinho. Tem uma solução aqui que vai demorar 30 dias, 60 dias para se concretizar. Eu vou ali e vou arranjar um jeitinho, eu vou dar aqui uma maneira, eu vou aqui pagar uma pessoa para facilitar, eu vou ali tentar enganar uma pessoa para poder passar na frente. E é nessas coisas, peregrino, que você acha tão pequeno que você paga um alto preço. Porque para Deus não há diferença. Não há diferença entre pecados. Não existe isso de pecado grande ou pecado pequeno. Tudo é pecado quando você assim quando você deixa de obedecer a Deus e torna a desobedecer. E aqui foi uma desobediência. Então vamos repetir novamente aqui o versículo 33. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele notasse. E nem quando ela se deitou, e nem quando ela se levantou. Então ela foi lá, deitou com seu pai, houve relações, e acabou que ela aqui engravidou. Versículo 34. No dia seguinte disse a primogênita mais nova, deitei-me ontem à noite com meu pai. Demo-lhes a beber vinho também esta noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. Peregrino, nós vamos pontuar aqui uma coisa. Jefferson, aquilo que aquelas pessoas, que aquelas filhas deles estavam praticando, não era certo? Não dá uma noção de algo certo? Muitas vezes o erro vem dessa forma. Vem embalado de algo que aparentemente é certo. A primogenitura de Ló precisava ser levada adiante. Mas não daquela forma qual foi tida. Não da forma como elas cometeram. Então muitas vezes o pecado ele vai chegar embalado em um brinde, peregrino, para você, que aparentemente aquele brinde, a forma como veio, parece da forma mais certa e correta. Mas se você não analisar, você vai acabar praticando o erro. Então cabe aqui já a gente ter discernimento para saber separar as coisas. Você tem que saber separar. Porque Satanás ele vai tentar te ludibriar nas pequenas coisas, nas coisas que aparentemente é correto. Como foi tido aqui. Jefferson, a descendência de Ló precisa continuar. Qual é a forma que a gente vai continuar? As filhas dele precisam ter homens, precisam casar. Precisa. Se as filhas deles precisam casar com outros homens. Jefferson, mas não tem homem nessa região. Vamos ver com seus pais? Tá aqui o erro. O erro, ele vem iludido de algo bom. Você está vendo que precisa levar a descendência de Ló? Levar a descendência de Ló não é algo ruim.
mas a forma como foi tida para se fazer que foi errada. É a mesma coisa quando Satanás veio atentar ao Senhor Jesus. Ele disse assim, ó, Jesus, foi dito na palavra de Deus que se você saltar do pino desse pináculo, Deus dará ordem aos seus anjos para te guardar. Satanás, ele tenta te derrubar dessa forma. Ele pega as próprias nuances das coisas certas e tira alguns pontos. Aí Jesus disse, mas também está escrito que não tentará o Senhor teu Deus. Porque ali, o que é que Satanás tirou naquela frase, quando ele disse, saltai daqui que o Senhor dará ordem aos seus anjos? Tem um ponto lá naquela palavra que diz que você não tem que tentar ao Senhor teu Deus. Diz aquele ponto que se você for, exemplo, obrigado, se não houver mais circunstâncias a qual você possa sair e o único caminho for aquele, Deus dará ordem aos seus anjos para te guardar. Mas se você fizer de livre e espontânea vontade, como forma de testar a Deus, uma forma de se amostrar, o que é se amostrar? É tentar chamar a atenção, você estará se esquecendo que você não deve jamais brincar com Deus. Foi isso que o Senhor disse. Então também está escrito que você não deve tentar ao Senhor teu Deus. Tudo isso aqui você vê que é a mesma palavra, não é, Pedro? É a mesma palavra. Nós estamos falando sobre a palavra de Deus. Mas quando você pega a palavra de Deus, ela cortada e sem contexto, leva para uma heresia. Toda a palavra que for tirada do contexto e for aplicada de forma errada, ela ganha uma grande brecha para se tornar uma heresia. Infelizmente. A atitude das filhas, a forma como elas praticaram foi totalmente errada. Mas elas iniciaram com o pensamento certo. Só praticaram a forma errada. Isso é muito importante a gente pontuar. Que na nossa vida é assim. No momento que você vê uma oportunidade de fazer algo certo, faça. Se vier a oportunidade de você errar, desvie do caminho. Exemplo, eu estou querendo fazer um evento beneficente. Aí chega uma pessoa e diz, eu vou te ajudar, mas eu só te ajudo se você fizer dessa forma, fizer alguma coisa para mim. Então não aceita ajuda se tem um meio termo. Se a pessoa quer ganhar algo nas suas costas ou pelo evento que está sendo feito. Porque aí você está começando a negociar o que não pode ser negociado. Aquela ideia que era pura começa a se tornar turva se você aceitar. Então, repetindo o versículo 34. No dia seguinte, disse a primogênita, a mais moça, deitei-me ontem com meu pai. Demos a ele também de beber hoje, também, para que nessa noite você se deite com ele. Olha aí. Então elas disseram, agora você, e presta atenção, peregrinos, isso aqui também. Sempre que a pessoa vai errar, sempre tem um abençoado que erra e quer levar você junto. O cara nunca quer errar sozinho, ele erra e ele quer levar alguém junto. Aqui, quem teve a ideia primeiro foi a primogênita, a que era mais velha. E olha aí, era mais velha, ela era para ter sabedoria para orientar a mais moça. Ela teve a ideia de errar e levou quem como consequência? A sua irmã caçula. Jefferson, mas ela poderia ter negado a caçula? Claro que sim. Ela poderia ter negado, ela tinha um livre-arbítrio, mas ela acabou sendo induzida. O que é que isso nos ensina? Se você está num ambiente que muitas pessoas erram, falham, é mais fácil você começar a errar do que você converter todos aqueles que estão lá. Então saiba onde você está andando, peregrino. Saiba com quem você está andando. Saiba onde você está, porque o ambiente influencia sim a forma como você age, a forma como você anda, a forma de como você adora a Deus, a forma de como você se porta perante o Senhor. E sempre acontece isso. Quando uma pessoa vai pecar, ela nunca peca sozinha. Ela diz, fulano, vamos fazer isso? Aí que se chegar perto de você, peregrino, quando você estiver perto de uma pessoa dela chegar, você diz, amém, abençoada, pode ir sozinha, eu vou continuar aqui no meu caminho. A pessoa vai dizer, mas você é besta. Você fala, pode ir, não tem problema. Eu posso ser besta para você, só que eu não quero errar, tá? E segue seu caminho e não discute mais. Isso é um exemplo para você, para mim também, que a gente vamos seguir assim. Não vamos dar brecha para poder falhar com o Senhor.
Versículo 35. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai Ló. E entrando a mais moça no quarto, no local onde estava seu pai, se deitou com ele, sem que ele notasse, nem quando ela se deitou à noite, e nem quando ela se levantou de manhã. Versículo 37. E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. O que é conceberam do próprio pai? Cada filha de Ló teve filhos. Olha aí, peregrino. Uma coisa que começou numa ideia, que foi alimentada a ideia, se tornou prática e depois teve um fruto. E aquele fruto foi consequência de uma ideia. Por isso que é importante você saber alimentar a ideia certa. A ideia começou correta, mas a atitude foi errada e deu fruto a algo errado. Jefferson, e aqui vai ter consequências, infelizmente, para os filhos que nasceram dela vai ter consequências, porque ela fez errado. O que começa errado, ele tem por prioridade acontecer que continue errado. Mas hoje nós vivemos na graça. Se um dia você começou errado, você tem a possibilidade de mudar, porque Jesus já pagou o preço por você, peregrino. Jefferson, eu vivi a minha vida inteira até hoje, até assistir esse vídeo no pecado. Tem como eu mudar hoje? Tem. A oportunidade é agora. A oportunidade é hoje. Você consegue mudar. Jefferson, mas a minha mente está dizendo que eu não vou conseguir. A sua mente sempre vai tentar impedir você de fazer a coisa certa. Sempre ela vai tentar fazer isso, vai te acusar, para que você tenha receio de estar na presença de Deus. Se Deus, que é Deus, não te acusou, imagine, peregrino, a sua mente. E sua mente ela pode te acusar, mas se o soberano Deus não te acusa, corre para os braços dele, se arrepende e volta o caminho, porque Deus ele te perdoa. Então, ele diz aqui no versículo 36, e assim as duas filhas de Ló concebeu e deu à luz do seu próprio pai. Versículo 37, a primogênita deu à luz a um filho, ele chamou de Moabe, e o pai dos Moabitas, até aos dias de hoje. Você sabe o que é os Moabitas? Era um dos povos que viviam em pecado, na prática de adoração a outros deuses. Os Moabitas também eram nômades lá no Oriente. Então os Moabitas veio de quem? Da primogênita de Ló, porque ela começou em pecado. A descendência dela, dos Moabitas, continuou praticando o pecado. Jefferson, tinha como mudar isso? Tinha, se algum deles se arrependesse. Mas se lembra do que eu te disse? É muito mais fácil você pecar e errar, porque a natureza carnal nossa nos leva a pecar, do que você, estando no pecado, se abster de pecar e obedecer a Deus. Você só se abstém de pecar e obedecer a Deus quando você abre o seu coração para escutar a palavra de Deus, a palavra do Senhor, que é ela que nos traz a libertação. Por isso que a palavra de Deus diz o seguinte: conhecereis a verdade vos libertará. É através da palavra que a gente somos libertos do pecado, que as escamas são tiradas dos nossos olhos, das nossas práticas pecaminosas, que assim nós nos tornamos separados e começamos a nos santificar para andar com Deus. Versículo 38, para a gente terminar. E a mais nova também deu à luz a um filho, e lhe chamou de Ben-Ami. É o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Você sabe quem é os Amon? Os filhos de Amon eram os que adoravam também a demônios, que davam até seus filhos e filhas como adoração a demônios. Infelizmente, o que começou errado prosseguiu para a genealogia. Mas Jefferson, tem como barrar isso? Hoje tem, peregrino. Jesus ele sacrificou para isso, para que o seu passado não importa. Se você quiser mudar hoje, Deus apaga o seu passado, te lança e te entrega uma veste nova. Ele pega todo o seu passado e lança fora e te entrega uma nova oportunidade. Jefferson, então depois de ouvir essa palavra, eu posso mudar? Pode. E quando eu começo? Hoje. Hoje. Amanhã, Jefferson? Não, hoje. O amanhã, peregrino, pode ser que não exista. O amanhã até mesmo não existe, porque quando chegar amanhã é hoje. Então começa agora. Hoje, Jefferson, mas eu tenho que deixar aquilo. Começa hoje. Eu aceito o Senhor como meu único suficiente Salvador.
e Deus ele vai trabalhar junto com você. Vamos juntos nessa caminhada, aprender do Senhor e crescer em graça. Então essa era a palavra de Deus para nós hoje, peregrino. Vamos agradecer ao Senhor Jesus. Feche seus olhos, se você puder. Pai amado e soberano Deus, que palavra, meu Deus. Nos ensina, meu Pai, a não ceder, meu Deus, às nossas ideias erradas. Meu Deus, mas nos ensina a saber discernir qual realmente, meu Pai, é os pensamentos e ideias corretas, para que não aconteça como aconteceu, meu Pai, com as filhas de Ló, que elas, meu Deus, planejaram, premeditaram e pecaram, meu Pai, e levaram o pecado para a sua descendência por causa do erro que elas cometeram. Elas tiveram a ideia boa, mas tiveram atitudes erradas. Então nos ensina a não errar, meu Pai, perante o Senhor. Nos ensina a fazer o certo. Nos ensina a praticar a Tua palavra dia após dia. Crava na tábua do nosso coração cada um desses ensinamentos, para que nós não venhamos a cair no mesmo erro que elas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.